Despertando a consciência está no ar. Boa noite, bom dia, boa tarde para todos aqueles que nos acompanham nessa jornada de esclarecimento para as nossas vidas. A gente está aqui numa tarefa muito saborosa de encontro com os nossos amigos, com os amigos que são os acompanhantes deste canal que pretende trabalhar principalmente a questão da saúde e da espiritualidade. Esse é o objetivo do nosso programa atual. A programação atual que estamos desenvolvendo, ela está voltada para essa questão da saúde e da espiritualidade. E nós estamos, assim, fazendo essa, esse percurso, né, essa caminhada, acompanhado por um grande número de companheiros que têm nos seguido aqui. Isso para nós representa uma grande felicidade, felicidade memorável, porque nos dá a possibilidade de nós estarmos juntos, né? Estarmos trabalhando acompanhados uns pelos outros. E a caminhada é sempre muito interessante, porque nos faz aprender, né? O que nos leva ao aprendizado nos conduz por um caminho seguro na vida, porque o objetivo da vida na Terra é simplesmente aprender. Aprender, construir, seguir em frente e estar sempre com a nossa frente, a nossa caminhada, sempre voltada para o conhecimento. Porque quanto mais conhecimento adquirimos, mais nos sentimos adequadamente posicionados na vida. E nós sabemos que a saúde é o equilíbrio do ser. Quer dizer, o ser só pode ter saúde se ele estiver em equilíbrio espiritual, se ele estiver numa condição equilibrada, né? É uma homeostase. E a questão desse equilíbrio, dessa homeostase, ela também está voltada, né? Está dedicada a nos fornecer a alegria de podermos contar com nos sentirmos bem. E porque sabemos que saúde é um estado de bem-estar biopsicossocial, espiritual, moral, né? Social, econômico. Tem vários aspectos, né, nessa saga. Está muito calor hoje, então por isso a gente tem que botar aqui um ventinho, senão a gente não consegue respirar, porque haja calor, muito calor. E então, Emanuel, o guia espiritual, que foi guia espiritual do nosso querido Chico Xavier, ele teve a oportunidade de trazer para nós a possibilidade de entendermos que a saúde é esse estado de bem-estar biopsíquico e social, né? Então, meus amigos, a gente está trabalhando no sentido de conquistarmos a consciência na busca da saúde, e é esse o objetivo da nossa vida e da nossa tarefa aqui, né? Tem alguém falando comigo aqui? Maria Gabriela, a nossa querida Léa Brum também já está aí, Zélia também já está aí, Sinara Ruda também já está aí. Tem uma porção de gente aí
aqui desejando para que a gente seja feliz, que a gente esteja bem, que tudo corra bem. Às vezes eu tenho que virar para o lado aqui, que é para poder ver o chat está lá do lado de lá, eu tenho que estar olhando para lá. Desculpe, às vezes eu esqueço que tem que ter aquela postura global, assim, meio centralizada, e eu às vezes me afasto aqui da posição. Desculpe aí vocês. Mas está tudo certo, está tudo bem. Vamos em frente. Nós estamos caminhando, estamos seguindo em frente, né? E vamos então hoje falar um pouquinho sobre a questão da consciência. Eu vou tentar aqui, ó. Por exemplo, eu já estou vendo aqui na minha frente agora uma irmãzinha, Maria Gabriela Torres de Sá, está aqui conosco. Vera Lúcia Machado Soares também conosco aqui. Boa noite para vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa nossa conversa. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho para atender essa questão que nós estamos discutindo aqui, que a saúde é um estado de equilíbrio no sentido global da nossa vida, no sentido geral da vida. Então, nós vamos falar hoje da consciência e da questão da integridade. Quer dizer, o que é integridade, né? É a pessoa ser íntegra, a pessoa está completamente equilibrada, está voltada para as coisas do bem, né? E a criatura, na sua caminhada, ela sempre busca ser íntegra, né? Encontrar a integridade, que é um estado de equilíbrio moral em toda a sua amplitude. E essa pessoa que busca isso é uma pessoa que já atingiu um estado de consciência de si mesma. Quer dizer, já sabe pelo menos que ela é um ser espiritual e que ela precisa conscientizar-se de maneira clara, bem adequada das suas necessidades espirituais, né? Então, essa criatura já adquiriu um certo amadurecimento psicológico que é resultante da observância correta das leis da vida, né? Isso é muito importante. A vida, ela é composta de etapas sucessivas, tem muitas etapas. É um processo evolutivo, graças ao qual a gente vai avançando espiritualmente, o espírito que somos nós, vai cada vez ficando mais conhecedor das suas necessidades e das leis que regem o universo criado por Deus, né? Então a gente vai modelando a nossa alma, modelando o espírito, de forma a modelar o anjo que está íncito em nós, porque todos nós somos, em potencial, angélicos, uma vez que somos seres saídos do psiquismo divino e temos em nós esse psiquismo divino. Então, o psiquismo divino está na nossa origem, na nossa criação, e, portanto, nós precisamos fazer com que esse psiquismo cada vez se integre mais e se componha mais de elementos estruturantes que vão gradativamente nos tornando mais conhecedores das leis e bons praticantes das boas práticas espirituais necessárias a gente conquistar aquilo que todos buscamos, que é a saúde, né? E a felicidade. A felicidade e a saúde são necessidades intrínsecas da nossa alma, né? Então, a gente sabe que a angelitude está na nossa casualidade, e a casualidade está na vida. A vida que nos foi concedida, ela está cada vez mais plena, cada vez mais recheada de atributos necessários para o nosso gáudio, para a nossa alegria, para a nossa felicidade e, portanto, para a nossa saúde, né? Então, na trajetória que a gente segue, nessa trajetória da vida, normalmente
nós, seres humanos, nós nos vinculamos às comodidades que são trazidas pela vida física, pelo corpo físico. A gente quer viver do doce e farniente, quer dizer, fazer viver a vida, comer bem, dormir bem, gozar a vida. As pessoas assim, eu nem aproveitei a vida, preciso aproveitar a vida. E aí, quando fala aproveitar a vida, a pessoa não fala para trabalhar, em construir alguma coisa, em amar ao próximo, ele fala em fazer festa, ir para uma balada. Esse é que seria vamos dizer assim, o prazer da vida, os prazeres da vida. Mas os prazeres da vida, às vezes, vão nos conduzir a situações, às vezes, de dor, coisas dolorosas, né? Isso ocorre porque, às vezes, a gente se acomoda à situação na qual nos encontramos e também porque predomina em nós ainda as nossas vivências na animalidade da qual somos também oriundos. Nascemos, né? É uma conta imperiosa que trazemos no nosso íntimo, né? Eu já falei aqui daquele cérebro 3 em 1, né? O cérebro reptiliano, do réptil, né? O cérebro mais acima do reptiliano, que é o cérebro mais assim, do sistema límbico, da emoção, e o cérebro mais acima de todos, que é o da razão, da vontade, né? Da construção das coisas racionais. Mas ainda somos, apesar de nós já estarmos nessa parte da razão, nós ainda somos, pelas coisas que estão presas lá atrás na nossa experiência da animalidade. Isso faz parte de nós. Não há como a gente fugir disso, faz parte, né? Não estamos aqui querendo dizer que ninguém é bicho, não. E tem bicho que é melhor do que muita gente, mas isso é outra questão que a gente não vai conversar agora, né? Mas o crescimento é uma necessidade imperiosa da nossa vida, precisamos crescer. E todo desenvolvimento vai fazendo com que as nossas algemas, as amarras que nos prendem no passado, vão se rompendo, nós vamos nos libertando e vai facultando uma libertação que às vezes vai gerar dor, porque às vezes você tem que deixar um hábito, uma vontade, uma forma de curtir as coisas, da qual você ainda está muito preso e que você precisa se libertar disso, né? Então, olha só, a, e quando a gente vê essa situação, que a gente pode ser conduzido a sofrer dores, né? Dores às vezes excruciantes, dores difíceis, né? Nós procuramos fugir dessa dor, porque normalmente essa fuga, ela é engendrada por mecanismos de transferências de que a gente se utiliza procurando o prazer. O prazer é uma forma da gente fugir da dor. Mas a gente, de repente, começa a depender desse prazer. E isso vai programando a nossa consciência e pode nos conduzir a dores muito piores do que aquela das quais tentávamos fugir. É preciso que a gente tenha consciência disso. Isso é uma conscientização que vamos adquirir devagar. E somente a consciência dos objetivos da vida, no seu conjunto, é que vai favorecer a visão de conjunto que devemos estabelecer em nós, que seja correta, que seja adequada para a conduta existencial, que seja preparadora, que nos prepare para a etapa futura que vem adiante. E sucessivamente, devagarinho, nós vamos adquirindo esses conhecimentos e vamos amealhando esses conhecimentos que vão sendo incorporados ao nosso eu, até podermos chegar a esse equilíbrio do qual eu falei no início, que vai nos conferir a saúde verdadeira saúde, né? Então, a gente acha que, mas eu vou morrer daqui a pouco, e aí se eu morrer, como é que vai ser?
vou perder tudo isso. Pois é, gente, ninguém vai morrer. Ah, por quê? Por que que não vai morrer? Porque a morte não existe, né, gente? Não existe a morte. A morte é uma falácia. Pelo contrário, a morte é uma abertura para a vida plena, para a vida verdadeira. E a vida que a gente realiza hoje no nosso cotidiano é a preparação para outras experiências aqui na carne, que vamos ter, porque eu estava conversando hoje com uma pessoa que é o meu cabeleireiro, e eu falei para ele: você conhece a Bíblia, né? Você sabe que Jesus falou que assim, sede perfeitos, como perfeito é o Pai que está nos céus. Ora, como que nós podemos ser perfeitos com uma única existência? É possível? E a pessoa que cometeu só coisas erradas a vida inteira não vai ser apanhada pela lei? Como que ela vai ser apanhada? Como que a lei de Deus vai atuar sobre aquela pessoa que transgrediu essas mesmas leis, se a vida terminasse e a morte fosse o fim? É porque a pessoa retorna à vida, retorna à vida não, a vida não continua, porque a morte não termina a vida, nem interrompe a vida continua. E você volta para a existência física, aonde você vai continuar o seu periplo, o seu curso de aprendizado que vai se fazendo. Se não houvesse essa encarnação, ou essa reencarnação, as existências sucessivas, a justiça de Deus seria uma falácia, ela não teria objetivo nenhum, não conseguiria concluir os seus objetivos, né? E disso dessa questão das vidas sucessivas, decorre fenômenos que vão se apresentando na nosso currículo na área do comportamento, né? As tendências, as nossas inclinações, as nossas aspirações, os nossos desejos, o nosso temperamento. As pessoas vão lá no seu íntimo, têm desejos às vezes que não podem ser transmitidos para o exterior. Ninguém vai entender o que aquela pessoa que está procurando fazer da sua vida. E todos esses desejos e essas inclinações e essas tendências, elas, portanto, da pessoa pensar naquilo e desejar aquilo, ela acaba se realizando. Por isso que diz assim: cuidado com aquilo que você pede a Deus, que Deus vai atender você e você depois vai ficar enrolado, vai ficar com uma dificuldade qualquer, né? Então, essa integridade, ela resulta da disciplina das tendências negativas, quer dizer, tudo aquilo que a gente nota que é negativo em nós temos que tentar remendar, corrigir. Aliás, tem uma frase em inglês que diz: Never is too late to mend. Nunca é tarde para consertar. Podemos sempre consertar a qualquer momento. Então, a gente tem sempre que estar procurando ver o que é que não está certo e o que é que a gente tem que emendar, né? E isso trabalha, isso coopera a favor da expressão profunda, da plena consciência nossa e dos objetivos que têm significados existenciais importantes para a nossa vida. E se a gente pretende, se a gente deseja possuir integridade, nós teremos que procurar a prática do bem, sempre a prática do bem, né? E a prática do bem, ela pode se manifestar treinando pequenos deveres e realizações que sejam de significado modesto, pequeno, porque essas coisas pequenas são mais difíceis de ser feitas, porque é muito fácil a pessoa ser um gigante numa grande obra, numa grande realização, aí o nome dele aparece e tal, cantado em prosa e verso, porque é uma grande obra, uma grande realização. Mas as pequenas realizações, os pequenos sacrifícios, são aqueles que realmente contam para a nossa construção, para a nossa realização, né? Os verdadeiros triunfadores da vida
são aqueles que se agigantam nas pequenas coisas, né? Que conseguem se enobrecer nos trabalhos, nos labores, nas tarefas, de significado que para muita gente é inexpressivo. Ah, isso aí não vale quase nada, mas isso é que é altamente construtivo. E sem essas pequenas coisas, as grandes construções caem pelo chão, se destroem e se tornam completamente prejudicados e impraticáveis os complexos projetos que muitas das vezes queremos realizar e a gente deixamos de fazer pequenas coisas que são muito mais importantes, né? O trabalhador que trabalha nessas pequenas coisas, ele se apaga, ele não aparece. Ele está no meio da situação e ninguém nem nota a presença dele ali. Ele toma a responsabilidade nas coisas que faz, nos serviços, das horas, sem aparente destaque. Não parece que não tem significado. Mas se ele falta ali, as pessoas logo, logo notam a ausência dele, porque começam a sentir a falta daquela presença a qual se acostumaram e aquele seu equilíbrio, aquela sua harmonia, aquele conjunto de expressões que a pessoa manifesta, né? E na qual ela trabalha quando está presente naquele ambiente. E aí todos notam a ausência da pessoa e compreendem o valor. Há uma historinha até que diz que o homem mais importante da repartição pública é o homem do cafezinho. E aí conta uma historinha que dois leões fugiram do circo, um foi para o mato e o outro fugiu, ficou na cidade. E aí o que foi para o mato foi logo caçado e voltou para o circo. Até porque o circo tinha leão. Hoje o circo não tem mais leão, graças a Deus. Mas aí o que aconteceu? A Janete está aqui também. Ô Janete, boa noite. Boa noite para você. Então, o que aconteceu? Passado muito tempo, o leão que fugiu para a cidade foi caçado também. Foi apanhado, foi levado para o circo. E aí lá no circo os dois leões se encontraram. Naquele tempo os leões falavam. E aí eles começaram a conversar. E aí ele disse assim, mas como é que foi? Você fugiu para onde? Aí eu fugi para o mato, um lugar inóspito, mas eles foram logo para lá atrás de mim, me pegaram lá numa cova, me trouxeram. Mas foi assim, então, pois é. E você, como é que você foi para a cidade e não pegaram você? E como é que você fazia para comer? É o seguinte, eu fui para uma repartição pública. Aí todo dia eu comia um funcionário. Ninguém dava falta. Mas como é que pegaram você? Rapaz, um dia eu dei um azar. Em vez de comer um funcionário como qualquer daqueles que bota o paletó na cadeira e vai embora para fazer suas coisas, eu comi o homem do cafezinho. Pronto. Aí me pegaram. Quer dizer, o homem do cafezinho é que era o cara importante ali, que é uma pessoa mais simples, mais moderna, mais humilde. É uma historinha meio boba que eu estou contando, mas é uma piadinha, uma anedotazinha, só para a gente pensar que as coisas simples, as coisas de menos valia aparentemente, são as mais importantes, né? Então, por quê? Por quê? Porque o homem que é íntegro, que encontra a integridade, ele é uma pessoa fiel ao seu dever e nunca deserta de fazer o bem, de praticar as coisas que deve fazer. A pessoa que é assim, ela tem a consciência da sua utilidade no meio que ele está construindo. E, por consequência, ele se sente responsável, discreto e laborioso, trabalhador, operoso do que faz. Essa é a questão. Quando a gente busca sensações novas para agradar o nosso ego, por exemplo, os prazeres mundanos, né? É porque a gente ainda não adquiriu a consciência do que seja verdadeiramente a integridade. Estamos ainda longe disso, né? O triunfo pode ser difícil para o ser humano, por quê? Porque o triunfo verdadeiro é aquele triunfo da pessoa sobre si própria, que é a coisa mais difícil. Porque essa vitória, ela se deriva da vivência do bem, da vivência da ordem, após
ter um tirocínio consciente, lúcido do que deve ser feito, né? Allan Kardec, com a sua experiência fantástica, um homem de alta inteligência, de alta espiritualidade, grande capacidade de discernimento, ele trabalhou a própria consciência dele, aplicando nele mesmo as lições que ele aprendia dos espíritos elevados que conviviam com ele, né? E esses espíritos ensinavam comportamento, conforme está nas 9.000 e poucas perguntas do livro dos Espíritos, que é o livro básico da doutrina espírita. E estabeleceu Allan Kardec as linhas básicas da integridade, através do ensinamento dos espíritos. E essas linhas de integridade, ela definiu no homem, um homem que foi chamado por Allan Kardec de o homem de bem. Se a gente lê a questão das variáveis que compõem um verdadeiro homem de bem, a gente fica assustado, porque lá no final diz assim, isso não é tudo que a pessoa deve fazer, mas a pessoa que fizer isso aqui já está no começo para chegar na condição verdadeiramente de homem de bem. Gente, é muita coisa, é uma coisa assim impressionante, né? Então, ele então definiu o homem de bem como sendo aquela criatura que tinha excelentes qualidades de coração, excelentes qualidades na sua mente e excelentes qualidades de caráter, tomando como símbolo principal a figura do Mestre e Senhor Jesus de Nazaré. E conforme está na pergunta 625 desse livro que eu acabei de citar, lá ele pergunta Allan Kardec pergunta aos espíritos guias da humanidade qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo. E os espíritos respondem, Jesus. Responderam esses sábios, é a pergunta a resposta mais curta do livro, né? Eles são os sábios do mundo maior. E Jesus deixou-nos o exemplo máximo do que seja a consciência e a integridade, porque nunca conniviu com o erro, nunca se bandeou para o lado negativo da vida e sempre exaltou a criatura humana, sem questão de gênero, homem, mulher, defendeu, e foi o primeiro grande feminista, né? Primeiro defensor das mulheres, porque basta dizer que quando ele ressuscita apareceu para quem? Para a Madalena, que foi um escândalo naquela época, né? Como é que ele apareceu para uma mulher e tal, uma mulher que antes tinha uma vida tão irregular e tal. Pois é, ele fez isso de propósito para poder mostrar que a criatura não vale por aquilo que faz de maneira errônea, mas ela vai fazer as coisas, vai valer pela sua intenção, pela maneira como ela desenvolve a sua vida. E ela, essa mulher maravilhosa, Madalena, né? Maria de Migdala, ou Maria de Magdala, ou Maria de Madalena, ela foi uma mulher que Jesus disse a ela que os pecados dela estavam perdoados, porque ela muito tinha amado de verdade. E ela acabou sendo, quando ao desencarnar, o espírito dela foi buscado e levado para o plano espiritual pelo próprio Mestre Senhor Jesus. Isso está numa obra chamada Boa Nova, Psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Irmão X, né? Onde ele relata como que foi a vida dessa mulher fantástica. Vale a pena, se vocês tiverem oportunidade de poder compulsar esse livro, Boa Nova, né? Psicografia de Chico Xavier, espírito Humberto de Campos, que se cognominou depois da grande celeuma familiar que houve de Irmão X, vai contar essa história fantástica. Aliás, tem uma porção de outras histórias fantásticas. Ele tem uma história que ele conta da Marilyn Monroe, que eu não vou fazer spoiler, que vocês depois, se quiser, que procurem o livro e vejam lá.
E dizem que ela se suicidou e não é verdade, ela não se suicidou. Então, meus amigos, essa é a lição que eu quis trazer hoje, falando de espiritualidade e saúde, porque a integridade, ela nos vai favorecer o equilíbrio para a gente ter essa coisa que o Emmanuel diz que a saúde é a harmonia da alma. Então, precisamos encontrar a harmonia da nossa alma, a prática, para procurar a prática do bem, fazer o bem. Fazemos aí uma porção de coisas erradas, uma porção de coisas que estão fora do contexto. Mas se a gente caminha no sentido de fazer o bem, vai chegar um momento que a gente vai melhorar e vai produzir somente e só o bem. E vamos nos tornar verdadeiros homens e mulheres de bem, que é o importante. Importante não é ser rico, ser bonito, ser isso, ser aquilo, ser doutor, ser pós-doutor, ser PhD, ser professor. Nada disso, isso não adianta nada. Isso é só perfumaria, e perfumaria falsa. O importante é ser um ser do bem, ser de bem. Ser, ser de bem é caminho adequado para a conquista da saúde plena. E é o que nós estamos buscando aqui. Fiquem na paz, Deus abençoe vocês e que sejamos sempre juntos. É o que eu desejo que aconteça conosco aqui na Terra e também, quem sabe, no plano espiritual, quando chegar a hora da gente